Pronto. Agora sim, né, meu amigo? Tudo bem? Como é que você tá? Opa, Muito bom dia. tudo jóia. Tá me escutando bem aí? Tô te escutando bem. Sim. Maravilha. Então, como eu dizia aqui para os nossos seguidores, hoje é o programa número um do programa 10 mais de Direito Empresarial. Serão lives de 10 minutos, onde nós vamos abordar temas que são importantes de maneira bem objetiva, indo direto ao ponto. Então, hoje, para começar o nosso programa, a gente tem o juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, Daniel Carnio, que também é juiz auxiliar da presidência do STJ e foi juiz auxiliar do CNJ, da Corregedoria do CNJ de 2018 e 2020. Correto? Correto, Daniel? Tá certinho? Corretíssimo, Juan. Maravilha. Então, para a gente então dar seguimento ao nosso projeto, o tema que você vai abordar é o tema constatação prévia na Lei 11.101 de 2005, em razão da aprovação do PL 4458 de 2020, que resultou na sanção da Lei 14.112 de 2020, que promoveu alterações substanciais na Lei 11.101 de 2005. Dentre elas, justamente a constatação prévia no artigo 51A. E para a gente ser bastante objetivo, eu já vou fazer algumas perguntas que interessam aos nossos seguidores, e aí, na sua exposição, você já vai enfrentando essas questões, porque me parecem interessantes. A primeira delas é se a questão da constatação prévia, se ela seria verdadeiramente uma novidade em razão da recomendação número 57 do CNJ. Queria que você falasse sobre isso, também explicasse como surgiu essa ideia da constatação prévia, se houve resistência dos tribunais na sua adoção. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente não via a aplicação da recomendação número 57 do CNJ, particularmente nos processos que eu atuei, auxiliando as promotorias empresariais, nós não vimos a aplicação dessa recomendação. Também queria que você tratasse para os nossos seguidores que fazem concursos públicos, né, quais são os pontos do artigo 51A que eles devem prestar mais atenção, porque parece ser aquilo que pode ser cobrado em prova, por exemplo. E se ela pode ser deferida sem a oitiva do devedor. Daniel, a palavra está contigo. Obrigado, Juan. Obrigado. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite para participar desse grande projeto, Juan. E eu acho que, de todas as novidades trazidas pela nova lei, pela reforma, a constatação prévia talvez seja a menos novidade de todas. Por quê? Eu me tornei juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo em 2011, Juan. E durante um ano, mais ou menos, atuando na vara, eu comecei a perceber que em vários casos onde eu deferia o processamento da recuperação, quando o administrador judicial fazia a primeira visita na empresa, nós constatávamos que a empresa sequer existia, né? Que ela existia apenas no papel, ou que as condições de funcionamento da empresa eram totalmente diferentes daquilo que estava sendo descrito na petição inicial, e com isso nós iniciávamos processos que já nasciam mortos, sem qualquer chance de êxito, colocando todo o peso da recuperação judicial no ombro dos credores e da sociedade em geral, porque os credores ficavam, a partir do deferimento do processamento, impedidos de prosseguir nas suas execuções por nada, porque a empresa não gerava um emprego, não tinha um contrato, não tinha um cliente, nada disso. Muitas vezes até eram casos de fraude, e outras vezes eram o que a gente chama de fórum shopping, ou seja, a distribuição da recuperação judicial longe dos credores, num juízo que não seria o competente para analisar aquele pedido. Então, em razão disso, eu comecei a desenvolver um mecanismo para tentar, vamos dizer assim, neutralizar esse problema. E surgiu aí, na época, o que eu chamei de perícia prévia. Eu mandava fazer a perícia prévia, os resultados foram muito bons, nós aumentamos muito o índice de eficiência na vara, nós evitamos iniciar processos fraudulentos, identificamos de maneira precoce casos de incompetência, enfim, começou a ter um bom resultado. Mas como toda novidade, sempre há discussões acerca de
tem que aplicar, não tem que aplicar, não está previsto na lei, como é que o juiz faz isso sem estar previsto na lei? Bom, existe toda uma construção por trás disso. Aqueles que quiserem, leiam os considerandos da Recomendação 57 de 2019 do CNJ, lá tem todos os de aplicação da perícia prévia ou da constatação prévia, mesmo sem lei expressa, né? Bom, essa discussão surgiu nos tribunais. O Tribunal de São Paulo, as câmaras empresariais editaram um enunciado número 7 de 2019, dizendo que era possível fazer a constatação prévia mesmo sem previsão expressa. Depois, em 2019, em outubro, veio a recomendação 57 do CNJ, que também não só reconhecia a possibilidade de aplicação, como recomendava a sua aplicação e mais, estabelecia um procedimento, porque uma coisa era a perícia prévia ou a constatação prévia que eu determinava. Outra coisa era a constatação prévia feita por outros juízes que não tinham conhecimento do procedimento, porque esse era um problema, né? Eles sabiam que funcionava, mas não sabiam exatamente como aplicar, porque não tinha escrito em nenhum lugar, era uma prática jurisprudencial. Então, o CNJ recomenda a sua aplicação e padroniza o seu procedimento. E, finalmente, esse procedimento ele acabou migrando para o projeto de lei, que agora se transformou na Lei 14.112 de 2020, e agora se transformou no artigo 51A. Se você comparar, Juan, o texto da recomendação 57 do CNJ com o texto do artigo 51A, você vai perceber que é praticamente igual. Tem uma única mudança, que eu acho que é até uma mudança positiva. Na recomendação, eu dizia, quer dizer, nós lá no CNJ dizíamos que a constatação prévia visava constatar as reais condições de funcionamento para ver se a empresa gerava os benefícios econômicos e sociais que a lei buscava preservar, que são aqueles do artigo 47. Essa parte subjetiva foi retirada da lei. Então, a gente não fala mais constatar se ela gera os benefícios que a lei busca preservar. A gente fala apenas constatar as reais condições de funcionamento da empresa, completude e regularidade da documentação. Por que isso? Porque quando eu falo constatar as reais condições de funcionamento, o que nós estamos querendo dizer é justamente isso. Se ela gera empregos, se ela tem clientes, se ela está efetivamente em funcionamento. Então, realmente, aquele artigo 4º da recomendação, ele poderia gerar dúvidas na sua interpretação e aplicação. Então, o texto do artigo 51A, ele veio mais objetivo, mais enxuto, mas regulando da forma como, como a recomendação 57 já regulava. Portanto, para fechar ali a resposta à sua pergunta, não é tão novidade assim, porque apenas consolida na lei uma prática que já era bastante aplicada no dia a dia das varas empresariais ou mesmo das varas de competência cumulativa e que já era recomendado pelo CNJ. Sobre a sua observação de que em alguns lugares essa prática não era aplicada, isso se deve a dois motivos, né? Primeiro, porque muitas vezes ela não era conhecida, porque não estava em texto de lei, não havia uma segurança jurídica para a sua aplicação. E a segunda, a própria lei reconhece que essa é uma prática facultativa, né? O juiz não é obrigado a fazer essa constatação, mas a prática demonstrou, desde 2011 para cá, que essa providência, quando bem aplicada, realmente interfere de maneira positiva nos resultados finais do processo de recuperação. Aumenta o acesso à justiça, aumenta a efetividade do processo de execução, racionaliza o uso dos recursos públicos em termos de recuperação empresarial. Certo, Daniel. E ela pode ser deferida sem a oitiva do devedor? Pode. Pode e, na prática, na grande maioria dos casos, ela é deferida sem a oitiva do devedor. Por que isso? Porque muitas vezes a ciência prévia do devedor acerca da realização dessa constatação pode frustrar os objetivos da medida. Eu já passei por situações em que o devedor, sabendo previamente de que haveria uma constatação prévia, tentou mascarar a situação de real funcionamento para passar uma impressão
de que a empresa estava em pleno funcionamento quando não estava. Então, assim como qualquer medida cautelar, ela pode ser deferida inaudita altera parte, sempre que o juiz entender que a ciência prévia possa colocar em risco os objetivos da medida. Mas assim que constatada, evidentemente que a devedora vai ser intimada dos resultados dessa constatação e vai poder recorrer, né, interpor recurso cabível conforme a situação. Certo. A gente já está chegando no finalzinho já, Daniel. Mas essa constatação prévia, ela também tem fundamento no próprio Código de Processo Civil, né? No artigo 156, no artigo 370, no 481 do CPC também, não é isso? Sim, sim, sim. Nos considerandos lá da recomendação 57, nós elencamos todos os fundamentos jurídicos. Mesmo se não houvesse uma lei, e hoje há, né? Hoje nós temos o 51A, mas mesmo quando nós não tínhamos, o juiz ele pode auxiliar de um perito quando ele tem que decidir sobre questões que não são jurídicas, ele pode determinar a constatação de coisas ou pessoas para circunstâncias que são importantes para o julgamento da questão. Então, assim, uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil que se aplica à Lei 11.101 já nos levava à conclusão de que era uma medida possível. Mas, evidentemente, exigia uma interpretação mais, vamos dizer assim, mais complexa, que nem todos os juízes teriam tempo para fazer, considerando que tem que julgar milhões de outras coisas e não só recuperação judicial. Então, a transformação dessa prática no texto da lei, do 51A, ela é muito positiva, porque ela facilita a aplicação desse instituto e, ao mesmo tempo, dá segurança jurídica para a sua aplicação. Daniel, eu queria te agradecer muito a sua disponibilidade de tempo, você que inaugurou esse nosso projeto. Você inclusive, é autor, né, já de obras sobre o tema, sobre a Lei 14.112. Já temos alguma coisa aí nesse sentido? Tem sim, Juan. Eu estou lançando essa semana um comentário à Lei de Recuperação e de Falências, já de acordo com a reforma, comentando, inclusive, os vetos, todas as mudanças trazidas, mas não só isso. É um livro de comentários horizontais, ou seja, eu comento todos os artigos junto com o Alexandre Nasser, que é advogado e administrador judicial. Então, a gente tenta trazer ali uma visão multidisciplinar, não só do juiz, mas também do administrador e do advogado. Eu acho que vai ser uma obra bastante útil. Espero que vocês gostem. Essa semana já deve ser feito o lançamento, aí, colocado em pré-venda. É a editora Juruá, não é isso? Editora Está aí na tela, né? Essa que está na tela. Tá certo. Bom, o Daniel também participa do nosso curso de recuperação judicial e falência, atualizado com a Lei 14.112 de 2020, o curso do RJ Plus, junto com outros grandes professores convidados. Daniel também faz parte do corpo docente. Então, o pessoal aí que estiver querendo se atualizar, especialmente para concursos públicos, então lá no site do RJ Plus vocês vão ter não só as alterações que foram promovidas pelo PL, mas também a própria Lei 11.101 de 2005 na sua integralidade. Bom, também eu queria, antes da gente encerrar aqui, Daniel, a gente amanhã vai receber um outro convidado, que é o Pablo Arruda, o professor Pablo Arruda do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre alienação fiduciária em garantia no PL. Aliás, no PL não, na Lei 14.112 de 2020. Então, um tema também bastante interessante, todo mundo convidado amanhã às 11h30 nesse mesmo canal e com esse mesmo formato. Bom, hoje a gente passou um pouquinho, é natural, o primeiro programa, eu estava aqui ainda, né, com dificuldade, falei com o Daniel para a gente, eu estava enferrujado aqui com a live do Instagram, mas o propósito é esse, a gente tratar em 10 minutos dos temas que são objetivos. Vamos salvar essa live no canal no YouTube, no canal do professor Juan Vassi, meu canal que eu tenho no YouTube, e também no IGTV, vai ficar salvo para vocês aí depois quiserem rever
essa live. Quero agradecer, então, mais uma vez ao professor Daniel pela presença e também a todos vocês que assistiram aqui ao vivo e todos vocês que vão assistir depois no YouTube e também no IGTV. Deixem os seus comentários aí, o que vocês acharam, o que vocês têm mais de dúvida em relação ao Daniel, que depois eu passo, o tema que o Daniel tratou, que depois eu passo para o Daniel as suas dúvidas. Um grande abraço a todos, Daniel, muito obrigado e até uma próxima aí, a gente vai se falando. Valeu, abraço a todos aí. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Valeu.